Hoje no Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas têm problemas de visão e mais de 600 mil têm cegueira total. O glaucoma e a catarata têm contribuído muito para estes números, principalmente na população acima de 40 anos. O glaucoma, na verdade, é uma instituição, digamos, de uma série de patologias que determina o glaucoma. O glaucoma não é uma coisa só. É um conjunto de fatores que desencadeia uma entidade chamada glaucoma. Entre esses fatores, nós podemos mencionar aí a hipertensão arterial, o diabetes, né? Tem algumas outras situações mais específicas, até como a catarata. Também existe a possibilidade do glaucoma congênito. Então, é uma série de fatores que, na verdade, estão relacionados e que desencadeia algumas alterações. E estas alterações são denominadas, o conjunto delas, de glaucoma. O que fazer e como detectar que você começa a ter o problema de glaucoma? Muitas vezes o paciente com glaucoma ele é assintomático. Então, como que você vai saber se tem alguma alteração, né? Então, a primeira coisa é marcar uma consulta com o oftalmologista, né? Daí, para fazer uma avaliação, fazer um exame de fundo de olho e para avaliar esse nervo óptico, para ver se tem alguma coisa que chame a atenção. Pode comprometer, a princípio, em qualquer época, porém, a partir dos 40 anos é a idade principal que a gente começa a perceber algumas alterações, né? Eu tenho pacientes muito mais jovens, mas, digamos assim, em média, acima dos 40 anos, há uma maior incidência. Na maioria das vezes, o paciente é assintomático, não tem sintoma, porém, tem algumas manifestações que podem ocorrer. Tem paciente que tem dor no fundo do olho, não são todos. Né? Uma outra alteração que, quando o paciente chega a perceber, já num estágio avançado da doença, seria uma diminuição do campo de visão. O paciente começa a enxergar quase como se estivesse olhando por dois tubos, né? Porém, isso já é uma fase final da doença. Quando o campo de visão dele começa a diminuir, na maioria das vezes ele não percebe isso. Então, o ideal, né, seria ele fazer uma consulta com o médico oftalmologista, né, e o médico vai fazer uma avaliação, né, geral, né, e daí vai ver, inclusive, o fundo de olho, olhar o nervo óptico para ver se tem alguma alteração que justifique pensar na possibilidade de glaucoma. Lembrando sempre que a pressão intraocular aumentada é uma das alterações, porém não é obrigatória. Quando a gente faz exame de fundo de olho, a gente olha esta parte que é o nervo óptico, que, na verdade, leva as informações do olho para o cérebro. E os pacientes com glaucoma, muitas vezes, essas fibras elas vão morrendo e começam a sofrer algumas alterações, com aumento de escavação do nervo óptico, né? Então, essa seria a terceira alteração, né? As três principais alterações, digamos assim. Catarata e glaucoma são duas doenças distintas, mas tem pessoas que têm as duas. A catarata também é assintomática? Como é que ela se apresenta? A catarata é uma patologia e o glaucoma outra patologia. O que pode acontecer? O cristalino é uma lente que nós temos dentro dos olhos e essa lente, ela tem estudo que hoje fala-se que ela continua crescendo no decorrer da vida. E realmente a gente vê alguns cristalinos que são bem maiores. E os nossos olhos, eles produzem diariamente um líquido, né, chamado humor aquoso, e ao mesmo tempo que esse líquido ele é produzido, ele é drenado. E quando o cristalino, ao longo da vida, vai desenvolvendo a catarata e ele vai crescendo naturalmente, ele começa a atrapalhar esse sistema de drenagem e pode contribuir para o aumento da pressão intraocular e automaticamente com destruição de fibras nervosas. Mas não quer dizer que quem operou de catarata não possa continuar tendo glaucoma. Pode desencadear glaucoma decorrente da catarata. Porém, o fato de ter operado a catarata só não quer dizer que está resolvido as duas situações. Desde o bebê, quando ele nasce, né, então já se pede para ele fazer o teste do olhinho.
né? Então, tem paciente, bebezinho, que pode ter alguma alteração que vem para o teste do olhinho, que é para uma outra finalidade, e já pode se perceber algumas alterações que possam estar relacionadas a glaucoma congênito. A primeira consulta com o oftalmologista é nos primeiros dias, nos primeiros 30 dias de nascimento, né? E depois, né, a gente, se não tem nenhuma outra alteração, com 3 a 4 anos, a gente já pede para passar pelo oftalmologista para ver se tem algum erro de refração, né, alguma dificuldade, algum déficit visual, né? Então, existe todo, na verdade, um ciclo de acompanhamento. Na adolescência é uma fase que muda muito, tanto o corpo, a estatura do indivíduo, o olho também sofre muitas mudanças, é nessa fase que aparecem as miopias, o astigmatismo, né? Uma série de problemas refracionais, né? Depois, por volta dos 38 ou 40 anos, começa a dificuldade para enxergar para perto, por um enrijecimento natural do cristalino, né? E também é a fase mais crítica que a gente acabou de comentar e que começa a ter alguma manifestação do glaucoma. E depois dos 60, 65 anos, que vem a catarata, para alguns pacientes um pouco antes, outros mais tarde. Então, na verdade, o ideal é que, de vez em quando, você visite o seu oftalmologista. O mal do braço curto, né, que tanto se fala, eu estou com mal do braço curto. O mal do braço curto já é um sintoma da fraqueza visual? Na verdade, o que acontece a história do braço curto? Não é que seja fraqueza, é que a nossa lente intraocular, o cristalino, ele começa a perder sua elasticidade por volta aí dos 38, 40, ou 42, 43 anos. Então, ele faria uma acomodação da visão para perto ou para longe, né? E começa a perder essa capacidade, né? Então, de fazer esta acomodação. Então, quando o indivíduo vai ler alguma coisa numa distância maior, o cristalino ele tem que trabalhar menos. E como ele já está com um pouco de dificuldade, por isso que é mais cômodo olhar um pouco mais distante e estender os braços, né? Porém, isso daí, né, existe correção, né? Existe tratamento para isso, mas isso é um processo natural que acontece com a população em geral.